Olá, muito boa noite. Estamos começando mais um Elite Podcast. Eu sou a Lu Vilela. E eu sou o Natanael Rabelo. Muito obrigado a todos vocês que nos acompanham em mais um episódio. No programa de hoje, vamos falar sobre consultoria de investimentos. Como funciona? Vale a pena? O mercado financeiro traz ao investidor uma série de possibilidades? Para falar sobre este assunto, convidamos Márcio Souza, que é consultor de investimentos do Grupo Primo. Obrigado pela sua presença. Tomara que hoje o nosso podcast seja bastante descontraído e também cheio de curiosidades sobre essa questão de investimentos, Márcio. Tomara que sim, Natanael. Seja muito Tomara bem-vindo, que viu, sim. Márcio, ao nosso Elite Podcast. É um prazer ter você conosco aqui hoje, né, o Natanael, falando, chamando você de Márcio aí, ó. E com certeza vai ser muito válido aqui as nossas conversas, principalmente para quem aí nos assiste, nos segue e também nos patrocina. Nós não podemos esquecer também da Laut Cervejaria, cervejaria de primeira qualidade, Express, ligou, já chega, é só procurar nas redes sociais que você encontra. Cervejaria que confia no nosso trabalho e nos apoia. Isso aí. Ó, Está sempre presente aí nos melhores momentos de comemorações, né, Nath? Hoje eu e a Lu, a gente pegou 2 rótulos ali de cerveja que a gente achou bastante interessante, bastante moderno e tal. Essa é uma Double IPA. E essa aqui é para quem gosta de uma cerveja mais forte, é uma premium. Então tá aí, gente. Cerveja de qualidade está aqui no nosso podcast, que é a Laut. É isso aí. A Laut, ela pensa em todos os gostos e estilos, viu, gente? Tem bebidas para mulheres, tem bebida para os homens, tem bebida para quem bebe muito e para quem também bebe pouco. Então, é isso aí. Um abraço aí para todo o pessoal da Laut. E agora aí, sempre lembrando que está chegando o carnaval, vai reunir aí os amigos, a família, a turma, que ó, lembre-se da Laut, viu, gente? Ligou, pediu, chegou. É isso aí, Lu. Vai lá, Lu. Vamos começar então sabendo, primeira pergunta que a gente sempre faz aqui, Márcio. Você é de onde? Você é de Lavras? De onde você é? Eu sou natural de Perdões, sou casado, tenho 3 filhas, estou fora da curva, né? Contrariando um assunto que traremos aí mais à frente. Eu sou militar da reserva, servi a Polícia Militar do Estado de Minas durante 26 anos na ativa, né? De contribuição, deram 32 anos de contribuição. E como a gente tem uma diferença de estatuto e de necessidade de vivermos 24 horas em função, eu aguardei a aposentadoria da PM para que eu pudesse seguir a carreira de consultoria. Né? Me preparei durante uns 7 anos para que eu pudesse dar esse passo. A consultoria é um projeto novo no Brasil, mas não tão novo assim nos países de primeiro mundo. E há muita coisa a se desvendar, né, no mercado financeiro que muitas das vezes as pessoas não conhecem ou não sabem. Talvez por medo, talvez por insegurança e também por falta de conhecimento muitas das vezes. Né? Minha família toda é da cidade de Perdões, a família da minha esposa também. E espero estar contribuindo aí com todos os ouvintes, trazendo algo novo aí. Com certeza. Podcast. Inclusive temos vários seguidores de Perdões. Pessoal muito acolhedor ali, eu gosto muito. Também tenho parentes lá em Perdões. Perdões é Cidade bairro de boa. Lavras, né? É um bairro, né? Cidade muito acolhedora. Eu tenho muito muitos boa. parentes aqui também, Lavras. É uma cidade O muito... José Antônio, por exemplo, do Via Bela, é meu primo primeiro. Ah, eu conheço. Casado com a Geisa. Exato. Aliás, vamos mandar um abraço aqui, Geisa. Um abraço para você aí. Eu gosto demais da Geisa. A Geisa é cliente nossa há muitos anos e está sempre com a gente aí presente em vários projetos da revista. Um abraço, Geisa. Ô, Márcio, como é que você veio parar aqui? Foi por causa da PM? Então, Você se casou aqui ou foi lá em Perdões? Família toda de lá, né? A sua e da esposa? mas na verdade o batalhão é aqui em Lavras, né? E acaba que Perdões é uma companhia e a gente acaba sendo comandado, né? Mas você trabalhou aqui em Lavras? Especificamente em Lavras só fiz cursos, mas eu rodei boa parte do sul de Minas, trabalhei em Pouso Alegre, trabalhei em Extrema,
trabalhei em Perdões 2 vezes e no final acabei rodando e voltei para Perdões e acabei me aposentando em Perdões mesmo. Você é da época do Tenente Marques, do Ovídio, desse pessoal, né? Sim, Conheci essa turma, esta trabalhamos juntos na época da TV Universitária. Isso é muito perfeito. interessante. Manda outra, Lu. Então, vamos começar aqui sobre o consultor de investimento. Qual é a formação, experiência profissional, para o pessoal que está nos assistindo entender um pouco sobre a sua função, profissão, falar um pouco mais. Então, a formação de consultor de investimentos, para que você possa desenvolver o trabalho de consultoria profissional de investimentos, vinculado à Anbima e também à CVM, que são instituições que certificam e também acompanham a nossa profissão, primeiramente você tem que ter um curso superior, para que você possa certificar no CEA ou no CFP. Você faz uma prova vinculada à Anbima e você tem que ser aprovado em assuntos tanto internos quanto externos Brasil. Você tem que realmente conhecer um pouco de tudo ou quase tudo de tudo, né? E você se certificando, você tem que ter um cadastro na CVM, que você pode estar atuando, orientando e indicando o seu cliente a fazer as melhores escolhas no mercado de investimento como um todo. Né? A consultoria de investimento, a gente aborda desde uma educação financeira até uma sucessão patrimonial. A gente passa por N pastas para que a gente possa conduzir o cliente da melhor forma possível para que ele faça as escolhas assertivas diante de números e diante de um embasamento profissional onde nós acompanhamos o mercado 24 horas por dia, não só o consultor, mas todo o grupo, e para que a gente possa oferecer um serviço de qualidade, cuidando com dignidade, com muita segurança e respeito ao patrimônio do cliente, uma vez que muitos de nossos clientes passam uma boa parte da vida construindo o seu patrimônio. Exatamente. E nada mais justo, né, que nós, consultores, estejamos preparados o mais possível para que a gente possa realmente orientar o cliente de forma profissional e para que ele possa, no final, alcançar seus objetivos. Você tem Bitcoin? O Bitcoin não é um ativo, não é um ativo reconhecido só pela ativo? CVM, né? É só ativo? Ele não é um ativo reconhecido pela CVM. Ele está no caminho para tentar ser reconhecido, mas nós temos um concorrente institucional que vem ganhando corpo, né, no nosso país, que é o Drex. Mas, de uma forma geral, na última reforma que nós tivemos, o Bitcoin já caiu lá para ser tributado em 15%, né? Então, assim, de uma forma ou de outra, o governo vem tentando alcançar os investidores e nós, profissionais do mercado financeiro, vamos tentando encontrar as brechas para que a gente, de forma legal, né, possamos dar ao nosso cliente o menor tributo, a menor taxa e o melhor retorno com segurança, lógico. É o que todos esperam, né, Márcio? Você comentou alguma coisa aí, o que vocês fazem, né? Um consultor, né? Consultor financeiro. Quais outros serviços, Márcio, assim, que a gente pode conseguir através de um profissional da sua área? Então, Natanael, nós, pelo grupo, além Porque vocês são pessoas que estudam, estão sempre ligados no mercado. Então é uma coisa assim, é um dinamismo muito grande, Diário, né? Um trabalho diário ali. Constante. E está mudando o tempo todo, né? Ontem é uma coisa, hoje é outra. Tem que ficar ligado em tudo que o governo faz. Então, o que vocês oferecem assim? A, B, C. Então, o trabalho de consultoria, Natanael, ele é muito amplo, tá? Ele é muito amplo, né? O retorno e o objetivo que nós temos com o patrimônio do cliente é oferir melhores resultados, tá? Mas, antes de tudo, segurança, diversificação e projeto, tá? Muitas das vezes, a consultoria ela vem buscar, de acordo com os projetos e sonhos do nosso cliente, fazer com que o mercado, fazer com que a vida financeira desse cliente possa, em função do que ele construiu com o próprio trabalho, Sim. conseguir alcançar os seus objetivos, conseguir concluir os seus sonhos, os seus projetos de vida. E a consultoria vem de encontro a isso, né? Muitas das vezes as pessoas, eu vou para a consultoria porque eu vou ganhar dinheiro. O
primeiro ponto que nós buscamos entregar ao nosso cliente é qualidade de vida. Dar a ele segurança, dar a ele uma base de informações para que ele possa ter as melhores escolhas de acordo com os objetivos que ele tem de vida. Porque tem muita gente que quer ganhar dinheiro, tem muita gente que quer juntar dinheiro, tem gente que quer construir uma casa dentro de uns 5 anos. Depende do objetivo, né, de cada cliente. E que tipo de cliente que você atende, assim, nesse formato aí que você... Então, a consultoria ela é muito ampla, viu, Lu? É lógico que a gente tem que entender que quando um cliente vem contratar um grupo inteiro, porque através de mim ele não contrata a minha pessoa, ele contrata eu e um grupo inteiro, né? Então, através da minha consultoria, eu consigo alinhar com ele os melhores tributaristas do país. Eu consigo alinhar com ele um concierge que faz todo o trabalho para ele, por exemplo, de troca de moeda internacional para que ele possa fazer uma viagem daqui a 2 anos. A gente consegue passar para ele, por exemplo, um projeto de economia tributária para que ele lá na frente ele possa, por exemplo, através de uma previdência privada, através de um seguro, ele possa economizar em termos de tributos e continuar o seu legado ao longo da vida, né? Então, respondendo a sua pergunta, Natanael, é desde uma educação financeira, porque, por exemplo, nós temos clientes que têm boa renda mensal, Não sabe cuidar. mas, no entanto, ainda não conseguiu juntar dinheiro. Você não está falando de mim, não. É? Tomara que eu esteja, que você esteja acho... ganhando bem. Não, eu é acho só uma que mudança de percurso. Eu tô ganhando torro. Eu tenho que guardar um pouco mais de porcentagem. Já está errado, né? Já não está legal. Já não ganhou nota 10 aí. Já comecei mal, né? E assim, o que acontece? Essa educação, ela parte mesmo de um projeto, tá? Porque muitas vezes as pessoas começam, eu vou investir. E investe hoje, daqui a 1 mês ele saca o dinheiro, ele consegue ficar 6 meses lutando, depois ele saca para pagar um incêndio, porque não organizou a base, né? Para que você possa ir para o mercado, você tem que ter uma reserva de emergência, tem que estar precificado bem redondinho no seu padrão de vida. Se o seu salário, se a sua renda mensal ela consegue cobrir, né, as suas despesas obrigatórias e não obrigatórias, cobrindo o seu padrão de vida, para que você possa projetar o futuro, né? O mercado financeiro, muitas das vezes, as pessoas fazem uma análise de forma, vou dizer que desvirtuada do que é. O mercado financeiro ele nunca concorrerá com o seu ganho de dinheiro, ele nunca concorrerá com a sua profissão em si. Porque nada se iguala à força de trabalho, Natanael. Você está trabalhando de 7 da manhã até às 18 da tarde. Você vai falar para mim que o mercado você vai colocar lá e vai substituir 140 horas, 160, 180, 200 horas de trabalho seu? Possivelmente que não, né? Possivelmente que não. Então o mercado ele vem dar sustentabilidade para você, né? O consultor ele vem te orientar, ele vem te educar da forma com que você precisa entender que hoje você tem uma força de trabalho no limite, o seu trabalho ele gera toda a renda sua. E é importante você entender que você não tem disposição e nem vigor físico até morrer. Então, o consultor financeiro ele vem fazer o quê? Hoje você está produzindo 100% da sua renda. Vamos começar a construir um pouquinho do lado de cá para que o mercado possa começar a contribuir com essa sua força de trabalho e você ir reorganizando a sua balança? E nunca é tarde para começar? É a sensação que dá, né? Que tem que ser um jovem de 18 anos que vai começar ali a se organizar. E aí? Uma pessoa que já... Exatamente, Lu. É uma excelente pergunta. Mas eu te respondo com muita clareza. Nunca é tarde para começar. Porque quem não começou, possivelmente passará dificuldade nos próximos anos. Então, se ele não conseguiu alcançar o objetivo de construir um patrimônio com renda passiva, que lhe dê condições de parar totalmente de trabalhar, e falar assim, eu vou viver de renda passiva. Automaticamente, se ele construiu o que ele construiu, isso vai dar para ele, no mínimo, uma segurança. Ele vai construir pelo menos uma reserva de emergência. Porque muitas das vezes as pessoas pensam assim, mas eu ganho bem, né? Eu gosto de usar um exemplo muito, muito forte, que é o Schumacher. Schumacher ganhava muito bem. Hoje, no entanto, a família vive de favor. Exemplo. Né? Então, não há padrão de vida que supere um trauma, supere um infortúnio, né?
Então, padrão financeiro que você busca adquirir ao longo dos anos não significa que você quer ficar rico, que você vai fazer algo ou não vai fazer. Significa você entender o que você quer para o seu futuro e falar, ó, eu gostaria de viver com uma renda X. Porque é muito fácil a gente melhorar de vida, não é, Lu? Não é, Natanael? Quando quer, corre Ó, a partir atrás, de né? hoje você vai dobrar o seu salário, Natanael. Que Poxa, maravilha. amanhã você não sofre nada, Trabalhar né? em 2 empregos, cumprir hora extra e Né? por aí vai. Só que se eu falar para você que amanhã você vai perder 15% do seu salário, você já começa a coçar a cabeça, né? Poxa, onde que eu vou cortar? Onde eu vou tirar? Isso vai acontecer ao longo da vida, porque infelizmente nós temos hoje uma previdência pública que nos deixa muito preocupados, né? Talvez vocês vão trazer esse assunto mais de forma objetiva, mas tem Nós muita estamos história para a falando gente do conversar. Eu INSS, falo né? que o brasileiro é um povo muito sofrido, né? Parece que tudo é muito difícil de se conseguir. Quem tem, tem. Quem não tem, Olha ele aí, ó, falando na complicado. televisão. É. Você não acha que o pessoal é um pouco desanimado para investir? Como é que é a sua visão perante assim a maioria? Vamos falar da maioria, da realidade. O que que eu preciso fazer para investir? Qual que é o meu primeiro passo? É a base, como você estava dizendo? O seu primeiro passo é você decidir qual o melhor momento para investir hoje. Ah, mas eu só tenho R$ 15. Ah, eu só tenho R$ 50. Retira uma parte Dá-se um e jeito. reserva, tá? Porque muitas das vezes o que mais segura hoje o investidor é ele acreditar, ah, mas eu preciso aprender um pouco melhor sobre isso e a hora que eu aprender, amanhã eu começo. Ah, mas eu preciso ver uns vídeos no YouTube, eu preciso fazer um curso. Infelizmente, o tempo vai passando e possivelmente a maioria das pessoas continuarão com seu dinheiro na poupança, que não precisa de aprender nem de buscar nenhum conhecimento, vai Não lá no rende gerente nada. do banco, E acha que tá tudo bem. coloca lá e está perdendo dinheiro, né? Hoje, você, na verdade, tem ativos que têm o mesmo padrão da poupança, mesmo, idêntico, tá, Lu? Segurança, liquidez, isento de imposto de renda, só que, no entanto, dá mais do dobro. Dependendo do ativo, dá mais do triplo, né? Nós temos a LCI, a LCA, a LCD, nós temos ativos que fazem o mesmo papel, tá? E que, no entanto, as pessoas têm um receio de colocar, mas é porque eu vou correr risco. É o mesmo fundo garantidor de crédito. Até 250 mil por instituição ou CPF, levando a um limite global de R$ 1 milhão, você está garantido pelo fundo garantidor de crédito. E por incrível que pareça, hoje nós temos R$ 1 trilhão no Brasil na caderneta de poupança. Falta informação das Falta pessoas. informação, há insegurança, O medo. há Mas- um mas- medo de mas- perder dinheiro. Mas ninguém vai querer ensinar isso pra gente. Isso não deveria também desde escola infantil, desde isso aí tem algum erro também com a criação que você teve em casa? Você acha que isso influencia, Márcio? O que eu vejo, Lu, que aconteceu e vem acontecendo? O mercado ele também gera empregos profissionais, tá? E é muito mais barato, institucionalmente falando, em governo, você abrir uma nova profissão com uma certificação, com especialistas, para que eles possam orientar os seus clientes a fazer as melhores escolhas assertivas. E, infelizmente, nós temos, né, uma cultura de geração a geração que vem se passando de que a educação lá na base, ela demanda muito investimento. E muitas das vezes há um contra-testemunho. Tanto na parte educacional, às vezes você passa para o filho ou para a criança uma forma de agir, uma forma de se portar dentro de casa, no seu dia a dia, mas muitas das vezes a família vem de um padrão desestruturado, vem de uma forma de enxergar o dinheiro diferente do que ele deveria ser enxergado, né? E enxergue. E isso implica em escolhas ruins, em Lá na escolhas frente. erradas lá na frente, né?
isso impacta muito a qualidade de vida da nossa população. Muito, muito. E eu costumo dizer que essa cultura de consumo, essa cultura de consumo, não que você não deva consumir, que você não deva comprar. Nós vivemos num país em tese capitalistas, né? Capitalista, que nos dá oportunidades de consumo, de aproveitar as oportunidades do capitalismo, mas muitas das vezes o mercado ele acaba te engolindo, né? Você compra desnecessariamente, você escolhe, você antecipa compras, né? O uso do cartão, por exemplo, muitas das vezes você antecipa o que você precisaria comprar daqui 2 meses, 3 meses, você compra hoje e divide em 3, divide em 10. E infelizmente, essa manobra do mercado, ela alimenta o Brasil, né? Hoje nós temos 3,2 trilhões de reais de investidores no Brasil, por exemplo, em títulos públicos. E essas pessoas que investem são as pessoas que movimentam a máquina, né? É onde a gente compra, são os grandes acionistas, são os grandes proprietários da máquina que produz, né? Que produz dinheiro. E muitas das vezes esse produtor de dinheiro, essa pessoa que tem o poder da máquina na mão, é difícil de você lidar com ele. Porque muitas das vezes a gente fala assim, vamos tributar o rico, porque o rico precisa do pobre, né? Em tese. Porque ele tem Não é bem poder assim. de deslocamento. O pobre não tem. A classe média não tem. O rico ele tem poder de Complicado, hein? deslocamento. Se você o apertar, ele junta a malinha dele e desloca. E se o pobre perdeu o emprego, ou se a Não classe tem pra média onde perdeu o fugir. emprego, ele desloca como? Não tem como. Né? Então, muitas das vezes a gente entende que nós, país subdesenvolvido, a gente necessita, pelo menos até que o Brasil se reorganize, até que a gente tenha uma estrutura, né, uma melhor, né, divisão de rendas para que cada um possa ter sua vida com dignidade. E você Né? acredita nisso? Eu acredito, Lu. Eu tenho que acreditar, porque é o que eu faço hoje, né? Hoje eu tenho clientes de planejamentos que são clientes, assim, de classe média, né? Que muitas das vezes você vai analisar, poxa, mas não é um cliente especificamente de consultoria. Mas eu levo comigo muito da parte social. Eu sou um administrador público de Ele tem cara de ser raiz. assim, aqueles bem organizado, finanças todas assim, né? A sensação que dá é Consultor total. totalmente. É, Passa bem pra gente essa na impressão. verdade, Lu, você tem que aproveitar as oportunidades que o mercado em si te oferece. E tem Né? oportunidades boas, né? Tem oportunidades. E você tem que entender que todo empreendimento há um risco embutido nisso. E muitas das vezes as pessoas não querem correr risco. Tudo bem, você não corre risco, mas você também não ganha. Né? Então há uma necessidade intrínseca aí, você precisa escolher. O investidor é assim. O investidor não tem medo de dar um passo à frente, né? Se a gente for falar em 2025, nós temos as mudanças do Trump lá nos Estados Unidos, nós temos esse bafafá todo aqui no nosso país também, que a gente não sabe o que está acontecendo Estamos direito. passando por isso agora, né? Se for para investir em 2025, o que você tem para falar para a gente aí? Em que é bom investir esse ano no Brasil? Porque os investidores estão bem receiosos quando se fala de Selic, quando fala um monte de coisa aí. Mas você como consultor, Às vezes pode dar uma dica, né? Um o conselho. que você vê aí que pode investir sem tanto risco assim? Então, Natanael, Porque hoje se fala em investimento, mas se fala em risco. Estão andando um do ladinho do outro, né? Investimento e risco, né, Márcio? na verdade, eles andam juntos, né? Nós temos uma teoria que chama o trígono impossível. O que é o trígono impossível? Você juntar liquidez, segurança e rentabilidade, tá? Então, você tem que abrir mão de um, de acordo com os projetos que você tem de vida, tá? Se você tem uma necessidade de talvez ter que sacar o seu dinheiro, talvez ter que utilizar o seu dinheiro por alguma necessidade, né? E se você não tem uma reserva de emergência, por exemplo, bem justinha, bem organizada, você precisa ter liquidez, porque todos nós sabemos que passaremos por problemas ao longo da nossa vida,
né? Nós não temos bola de cristal, então precisamos ficar com o pé atrás e nos organizarmos preventivamente para que isso possa ser passado de forma mais natural possível. De forma mais leve, né, Márcio? Exato. Então, dentro disso, se você tem uma necessidade de consumo desse dinheiro num curto prazo, por exemplo, nós orientamos, né, nós conduzimos o nosso cliente para que ele busque um ativo com liquidez, tá? Liquidez diária, D+1, D+0. Esse D+1 seria dias para que o dinheiro caia na sua conta. Você pede o resgate, ele vai cair na sua conta. Então, nós temos, por exemplo, nós temos CDBs, né, de instituições bancárias, que contamos com fundo garantidor de crédito, isso voltando para o investidor que está começando, aquele que tem um medo, que tem um receio, que está preocupado. Ah, porque o governo é isso, porque nós temos políticas dessa forma. Ah, porque os juros dos Estados Unidos está assim, porque o Trump está falando que vai taxar. E só que nós, consultores, nós não podemos ficar vinculados a isso. Eu não posso levar o patrimônio do meu cliente vinculado à política, Lu e Natanael, tá? A carteira do meu cliente ela vai atravessar. Se tiver um da direita, se tiver um da esquerda, se tiver um de centro-direita, de centro-esquerda, se o Trump fizer alguma coisa, se lá no Japão acontecer alguma coisa, porque o mercado de investimentos, Lu e Natanael, ele é muito pequeno, tá? Muito pequeno. O brasileiro investe pouco? Muito. Te cortando assim, mas é muito pouco. Pode retornar. Ó. Veja bem, Natanael, nós hoje, com a formação que nós temos, que eu tenho, por exemplo, especialista em investimento, atuando de forma ativa no mercado de investimento, em contato direto com o cliente, nós somos em torno de 2.000 profissionais hoje no Brasil inteiro. Pouco para caramba. Nos Estados Unidos, são 400.000. Tem que evoluir muito ainda, hein? Tá? Então, assim, nos Estados Unidos, já há um acompanhamento dessa profissão de anos, né? E lá nós temos informações, Royal Bank, por exemplo, um estudo técnico em entrevistas de pessoas que são conduzidas pelos Financial Advisors, que são os consultores financeiros de lá, que num período de 15 anos de acompanhamento por um consultor, essa família ela quadruplica o seu patrimônio. Por quê? Porque há um projeto envolvido nisso. Então, quando a gente vai orientar um cliente ou alguém a começar ou a buscar um ativo, qual é o melhor ativo? Depende do cliente, Natanael. Nós temos 4 perfis de clientes, de investidores, que é um conservador, que é um moderado, um arrojado e um agressivo. Eu vou construir a carteira deste cliente de acordo com o perfil dele, tá? Isso tem a ver com qual perfil, por exemplo, tem mais filhos? Você falou de filhos lá no começo, né? Sim. Entraria mais ou menos aí, tem a ver isso ou nada a ver? Família maior, família menor, empresário... Depende do tamanho da receita que esse cliente tem, viu, Lu? Se ele tem uma receita suficiente que consegue cobrir as suas despesas, tá? Ele é bem organizado e ele consegue reservar boa parte da sua renda mensal, construindo-se uma boa reserva de emergência para que, caso um infortúnio, alguma coisa que aconteça que não estava previsto, ele consiga cobrir essa situação, há espaço para que a gente possa melhorar um pouquinho a carteira dele, no sentido de buscar um melhor retorno, em detrimento ao risco que ele está disposto a correr, tá? Porque nós temos, por exemplo, pessoas que têm boa renda mensal, têm bom patrimônio, mas o objetivo dele é segurança, é sucessão patrimonial. Então não há por que eu arriscar o patrimônio dele para buscar melhor rendimento se ele se concentra em segurança. Então, falando em segurança... Poder de compra. Poder de compra também. Mas se eu tiver, por exemplo, R$500 que eu posso investir em alguma coisa, Sim. Onde que eu posso direcionar esse dinheiro, Márcio? Se você não tem reserva de emergência, você vai buscar, em tese, um CDB, um LCI ou um LCA de uma instituição bancária que tenha o fundo garantidor de crédito, tá? Que você possa investir, buscando um banco S1 ou S2, que são
o risco, né, desses bancos, né, que são índice de Basileia, que a gente fala, onde o banco tem muito pouco dinheiro emprestado envolvido no patrimônio, possivelmente você pode investir sem muita preocupação. Lógico que todo empreendimento há risco, né? Não há risco zero. Muitas das pessoas falam assim, investe em título público que há risco zero. Não há nada risco zero, Não existe. né? O risco é menor, mas o risco está ali. O risco existe, mas é muito pequeno, tá? É muito pequeno. Você pensar que um grande banco, uma grande instituição, né, ela vai quebrar. Para que uma instituição dessa quebre, muita gente vai junto antes dela quebrar. Muita gente. Ações ainda é uma coisa bacana? Então, a renda variável, Natanael, é a orientação de nós consultores, né? Principalmente o meu perfil. Vocês não querem saber disso? A gente não investe especificamente numa empresa. Tá? Quando a gente vai investir em renda variável, a gente vai investir em fundos que têm uma base neutra. O que seria? Por exemplo, a gente investe em ETF, que tem uma base neutra, que percorre índices, tá? E que automaticamente esses fundos fazem o rebalanceamento do patrimônio do nosso cliente de acordo com as oscilações das melhores empresas que estão envolvidas nesses índices. Por exemplo, você tem o S&P 500, que são as 500 maiores empresas dos Estados Unidos. A gente investe via Brasil nessas 500 maiores empresas com base neutra, onde o próprio fundo faz o rebalanceamento de acordo com que cada empresa entra e sai do índice. Porque são as 500 maiores. Se a de número 500, hoje ela caiu para 501, ela saiu do índice. Automaticamente todo o dinheiro que estava investido nela sairá pelo gestor do fundo e irá para que ocupou o número 500. Então nós temos uma base neutra. Então automaticamente a gente busca fazer com que o dinheiro do cliente esteja sempre bem alocado, tá? Onde a gente tem ativos que a gente conhece, gestores, né? O grupo primo em si, a gente não investe o dinheiro, o patrimônio do cliente sem a gente conhecer a gestão do fundo, sem a gente conhecer a equipe que toma conta do dinheiro do nosso cliente, sem conhecer a filosofia do gestor, sem conhecer a filosofia do tesoureiro, do administrador, porque é muito sério você tomar decisões em nome do cliente. E o cliente está confiando, né, totalmente em você. Exatamente. Para depois indicar. Ele está se entregando, né? Ele está acreditando nesse trabalho de consultoria, né? Falando nisso, consultoria e marketing, isso aí anda atrelaçado também? Assessoria é uma coisa, consultoria é outra. Existe uma diferença entre assessoria e consultoria. A assessoria é uma profissão um pouco mais antiga no nosso país, onde a gente fala muito da questão do conflito de interesse. Tá? O que seria isso? Natanael, você hoje trabalha na elite, está elite, certo? Qual o seu primeiro compromisso hoje? Com o seu trabalho, com o seu ganha-pão, com o que você faz, de forma legal, né? O assessor, da mesma forma, ele tem vínculo com uma instituição financeira. Ele oferece para o seu cliente a base da instituição e está totalmente legal, né? Ele vai te orientar e vai te oferecer o que melhor tem naquela instituição. E está tudo certo, tá? Não há nada ilegal nisso. Só que ele acaba que ele fica vinculado a essa instituição, né? A consultoria de investimento, nós não temos vínculo com a instituição financeira. Tá? Ou seja, se você, Lu, fechar, por exemplo, comigo um contrato de consultoria, independente de onde o seu capital esteja, eu vou buscar o que tem de melhor para você. Tá? Se você falar para mim assim, Márcio, eu sou muito amigo do gerente do banco tal e é muito meu amigo, sempre cuidou do meu patrimônio, eu não quero tirar o meu dinheiro de lá, mas eu gostaria que você me orientasse, sem problemas. Eu vou sentar com você, nós vamos entender o seu perfil e vamos sentar com o gerente. Olha, fulano. Para tentar entender o melhor. Eu quero buscar o que tem de melhor no banco. Isso tá? é fundo garantidor de crédito? O fundo garantidor de crédito é um fundo construído pelas instituições financeiras no sentido de garantir até R$1 milhão de valores global, tá? Que é renovado a cada 4 anos, para que possa dar ao investidor, né, em títulos bancários, uma garantia de que o dinheiro dele não será consumido pelo ativo, tá? Mas o que acontece? Quando vai para a consultoria,
a gente vai reunir com o seu gerente, entendeu? Voltando no assunto, eu vou reunir com o seu gerente, eu vou buscar dele o que tem de melhor lá dentro, porque você quer ficar nele. Mas se você não tiver vínculo com a instituição, eu vou levar o seu dinheiro para onde for melhor. Se eu precisar levar para fora, eu vou levar. Porque você sabe, né? Você já está Seu- estudando o mercado. Exatamente, que é uma especialidade minha. Eu sou pós-graduado em Asset Allocation, né, e investimentos, que é uma construção de uma carteira bem balanceada de acordo com o seu perfil. E dentro disso, eu vou fazer um balanço da sua carteira, do seu patrimônio como um todo, fazendo com que a gente mitigue os riscos, né, diminua os riscos de ruína, ou seja, de perder dinheiro, e automaticamente a gente busque melhores retornos, né? Logicamente, a gente fazendo um equilíbrio de risco-retorno de acordo com o perfil do nosso cliente, né? No sentido de buscar entender o que ele quer e entregar a ele por que ele nos contratou. Porque muitas das vezes, às vezes o cliente tem objetivos totalmente diferentes uns dos outros. E eu, como consultor, o meu objetivo é fazer com que o seu patrimônio possa lhe dar qualidade de vida. Esse é o objetivo. Interessante, Ô, né? Márcio, é, eu gostaria que você entendesse que eu não estou falando do Pix, mas ele é um dos responsáveis pelo que eu vou falar. Tudo bem. Vou citar o exemplo do Banco Itaú. O Ok. Banco Itaú fechou quase 150 agências, demitiu muitos funcionários. Sim. E o que torna fácil para nós, que não entendemos muito de economia, quando a gente quer investir um dinheirinho que sobrou no mês, a gente vai procurar agências bancárias, Sim. né? Então é muito mais cômodo, é muito mais fácil. A É o primeiro consultoria, caminho, né? a consultoria é uma coisa muito moderna para nós ainda. Então a gente já vai no mais fácil que a gente já nasceu aprendendo, assim como o berço escolar. Muita coisa ainda Claro. tem que mudar para a gente chegar a um determinado ponto. O banco oferece inúmeras coisas para a gente investir nosso dinheiro. Agências bancárias não é um bom investimento, então, no caso, pelo que eu estou ouvindo você falar. Nós temos coisas melhores, bem melhores, que rende até 4, 5 vezes mais do que o banco tem a oferecer aos clientes, ou às pessoas, no caso, né? Vamos lá. A instituição financeira comercial, o banco comercial, que é esse que você vê de portas abertas, que você vai lá, tem um cheque especial, tem uma conta corrente, né? Você pega um financiamento e tal. Aberto e funcionário Inclusive, puxando. eles né? oferecem. Antigamente, que a gente ia mais ao banco, né? Presencialmente, a gente sempre via ali o gerente. Você não quer fazer isso, não quer fazer aquilo. Parecia que era uma venda, a sensação que dava. Acaba que é mesmo, né? Uma Continua do venda, mesmo né? jeito. Na verdade, a gente entende, por exemplo, eu vou dizer que eu vendo o meu trabalho, né? Sim. Eu vendo a minha consultoria, Sim, certo? sim. E o banco comercial, da mesma forma, ele vende o atendimento, né? Ele vende a estrutura, né? Quando o gerente te chama para levar o seu capital para lá, automaticamente ele está te cativando e tentando te oferecer algo que ele possa te oferecer, que seja logicamente interessante para o banco, mas também que consiga casar alguma coisa com seus objetivos, né? E o banco comercial, Natanael, ele é diferente de uma corretora, tá? Para que um banco tenha ativos, tá, de investimentos, ele precisa também ter uma corretora vinculada à própria instituição, que é o que o Banco Itaú tem feito, que é o Terceirizando Bradesco tudo. tem feito, né? Por que o Banco Itaú fechou muitas agências? Porque hoje muito caminhamos para um autoatendimento, muito caminhamos para um home office, muito caminhamos para o advento da internet e encontrar o cliente com as tecnologias que a gente tem a nosso favor. Por exemplo, o meu trabalho de consultoria, eu tenho clientes esparramados Brasil afora. Eu ia te perguntar Eu isso. não tenho nenhum documento físico, não tenho nenhuma assinatura de papel, nada. E como que a pessoa procura o Internet. Márcio e contrata o seu serviço? Então, hoje eu tenho meu site, né? Hoje eu tenho minhas redes sociais. E Fala hoje pra nós, gente, já deixa aí as suas redes sociais. consultor de investimento, Márcio Souza, o meu nome. Caso você tenha interesse, busca lá, que teremos o prazer em atendê-lo. E a gente capta também as pessoas que são interessadas nessa situação
Eu tenho, como eu falei mais cedo na nossa conversa, eu tenho um lado social muito grande. Não deixo de atender ninguém que me manda uma mensagem no WhatsApp, tem uma dúvida, uma curiosidade, eu ligo, eu converso. Se caso não estiver dentro do padrão de uma consultoria, porque, logicamente, a gente tem que ser sensato, né, Lu e Natanael? O brasileiro hoje, ele passa dificuldades, muitas das vezes, para cumprir suas obrigações. E muitas das vezes, ele vai me pagar uma consultoria como? Né? Ele vai investir como? Né? Então, a gente, num primeiro momento, a gente faz um trabalho de educação financeira. Como que você está? Como é que está a sua vida financeira? Quanto é o seu valor? Quanto é o valor da sua hora? Porque tem dois caminhos, Lu e Natanael, para você auferir prosperidade, tá? Dois. Só dois, viu, Lu? Ou você corta gastos, ou você aumenta receitas. Não tem outro caminho. É matemática. É. Não tem outro caminho, tá? Quero melhorar a minha vida. Corta gastos ou aumenta receitas. É dois caminhos. Escolhe um outro. Ficar em casa é a solução, cara. Ficar em casa. Pois é. O que acontece? Nesse sentido, quando você entende o seu padrão de vida, tá? E consegue entender os seus gastos obrigatórios, seus gastos não obrigatórios, e onde está o furo no seu balde, se você encontrar o furo do seu balde, você está a um passo da prosperidade. Porque muitas das vezes, Natanael, o nosso balde vai pingando e você não percebe. Porque você não esquece dos gastos grandes, Lu. Você esquece dos pequenos. Só que se você tiver 10 pequenos, ele se transforma num grande. É um perigo. Só que ele tá subjugado dentro do seu balde. É uma gotinha ali, escorre aqui do lado de cá, escorre de lá e você não está percebendo. Só que no final, você tentou tampar um buraco grande no seu balde, mas o que minou você foram os pequenos. Então, a educação financeira é um grande passo para a prosperidade, né? Corte de gastos ou aumento de receitas. E muitas das vezes eu deixo, né? Quando às vezes uma pessoa me manda um contato, ou tem interesse em conhecer e saber, porque eu falo muito, ó, eu te entrego um projeto independente de você me contratar ou não. Né? Independente de contratar ou não, Natanael. Só que muitas das vezes essa pessoa ela ainda precisa se reorganizar. Aí eu deixo sempre uma pergunta. Tem umas 2 semanas uma pessoa me ligou. Eu falei para ela, como está a sua vida? Ela falou, eu trabalho de 7 às 18, eu tenho 40 anos e eu preciso me organizar. Tá. Mas você trabalha com o quê? Não, eu sou auxiliar administrativa. Você já parou para pensar quanto é o valor da sua hora? Ela falou, não. Eu falei, quanto você ganha? Ela falou, eu ganho R$2.000 por mês. Eu falei, eu não vou te falar para você cortar nada, mas eu vou te dar um desafio. Eu quero que você, dentro de 30 dias, melhore a possibilidade de alguém pagar melhor pela sua hora de trabalho. Como você vai fazer? Você vai se qualificar. Você vai aprender alguma coisa. Eu não sei. Você tem os seus dons, todo mundo tem um dom, todo mundo tem onde ganhar dinheiro de forma específica, que é a qualidade que cada um tem, que é a particularidade de cada um. Eu falei para ela, você vai aumentar o valor da sua hora, para depois você começar a entender aonde você precisa melhorar. Falei com ela uns 40 minutos, Tanael. Não é uma cliente, não é uma cliente de consultoria. Mas ela falou, valeu muito mais que uma consultoria. Ela falou, a partir de hoje eu vou mudar minha vida. Eu estou chegando em casa cansado e vou fazer minhas coisas. Eu falei para ela, eu fiz Enem com 42 anos de idade. Eu me certifiquei no mercado financeiro com 45. Então nunca é tarde para começar. Nunca, com certeza. Nunca. Basta querer. Começar. Foi muito legal uma frase que você disse, o importante é começar. E basta querer, né? A decisão é sua. Inteligente. Isso vale para tudo, né, Márcio, na vida. Para tudo. Eu falo que vale para a vida. Não, isso aí, com certeza. Os simples custam mais caro. Sempre, normalmente. O nosso tempo é muito curto, nós estamos chegando ao final do nosso podcast, tá? Eu queria só um bate-bola bem rapidinho aqui para mim entender algumas coisas. Vamos lá. Como anda o investimento no Brasil? Você já falou que tem poucos consultores, tal, mas como anda o investimento no Brasil? Rapidinho, sinto.
O investimento no Brasil precisa melhorar muito, Natanael. Hoje nós temos uma resistência muito grande, tá? Uma resistência muito grande de levar o seu patrimônio para o mercado financeiro. Nós temos uma cultura de que tudo que eu tenho que fazer é comprar tijolo. Eu tenho que ter alguma coisa palpável que o governo não vai me tomar. Né? Preocupado, em tese, com a tributação, né? Com os impostos e tudo. Não adianta. Se você não rasgar o dinheiro que você ganhou, alguém vai pagar. Se você ganhou e você construiu alguma coisa, se você não pagar, seus filhos vão, seus herdeiros vão, alguém vai pagar. Então, por que não se organizar? E se você está pagando, agradeça a Deus. Você tem como pagar. Você está construindo. E como que anda a economia do Brasil hoje? Hoje nós temos uma grande preocupação, Natanael, com a questão econômica do Brasil, porque nós temos várias pastas que têm nos chamado a atenção, tá? Eu vou me ater um pouco mais à previdência privada, porque ela tem muito vínculo com as pessoas mais carentes e com as pessoas se organizando lá na frente, quando eu vou me aposentar, cair na reforma da Previdência e uma série de outras coisas. Não se engane, a reforma da Previdência passará novamente por outras reformas, ela não fecha, tá? Nós temos uma Previdência hoje de repartição simples. O que significa isso? Quem está trabalhando está pagando quem está aposentado. É básico, é isso, tá? E hoje nós temos em torno de 4 trabalhadores para um aposentado, Lu. Até 2070 será 1 por 1. Tá? Então, o índice de natalidade ele tem diminuído. Tá? Nós temos hoje, no meu perfil, que tem 3 filhas. Eu estou na contramão. Né? Hoje tem 2, tem 1 e tem nenhum. Né? E quem vai estar trabalhando na hora que esses da ativa estiverem aposentados? É preciso pensar. Então, há muita coisa que se fazer nessa pasta. Tá? Nós temos uma preocupação muito grande com a questão de juros, né? Com a inflação, né? Que corrói o poder de compra do nosso brasileiro. Muitas das vezes, as ferramentas que o governo tem para que ele possa controlar a inflação, elas têm um certo limite para serem trabalhadas, tá? Porque quando se tem um grande patrimônio na mão dos investidores, conforme o Brasil tem. O Brasil hoje ele tem 3,2 trilhões de investidores que investem dinheiro em tesouro direto, em título público. E nós temos do Banco Central hoje 822 bilhões de reserva para fazer a taxa de redesconto, que seria a recompra, tá, desses títulos. Isso é uma ferramenta muito importante para controle de inflação, de oferta e demanda, de disponibilidade de dinheiro no mercado, tá? E acaba que o governo em si, a economia em si, ela dita as regras meio que de forma indireta para isso. Porque se eu aumento taxa para que o investidor continue comigo, até onde eu posso aumentar? Porque se eu tenho 822 bilhões de reserva e eu falo para você que eu vou pagar 15, Lu, até onde você vai confiar em mim? Complicado. Que hora que eu quiser o meu dinheiro, você vai comprar de mim de novo. Né? Então, nós temos hoje uma preocupação muito grande. Por isso a gente leva o nosso cliente para a diversificação, tá? Tanto Brasil quanto fora. Né? A ideia é que a gente dê ao nosso cliente segurança, estabilidade, projeto, o que ele procura, futuro. Né? E há uma responsabilidade profissional muito grande quanto a isso. A gente estuda mercado. A gente brinca que no Brasil o mercado ou o comércio abre na segunda de manhã, né? Isso. Para nós abre no domingo à noite. Porque o mercado mundial já abriu. Porque o mercado lá fora, ele começa no domingo à noite. Porque lá já amanheceu. É o primeiro dia da semana, verdade, entendeu? Verdade. Então, quando a gente está aqui na segunda, a gente já sabe o que aconteceu lá fora. Lá já está acontecendo. Exatamente isso. Bom, esse foi o Márcio Souza, consultor de investimentos. É sempre um papo muito intrigante, porque nós estamos aqui para aprender com administradores, com economistas. A gente tenta entender melhor o que está acontecendo no nosso país, no mundo, através de pessoas que estudam como você, Márcio. Que passa essa confiança e credibilidade para quem o procura. Muito obrigado. Porque a gente precisa aprender e a gente aprende normalmente com professores. E foi esse o papo de hoje, com certeza. Além de nos ensinar, você mostrou que tem saídas
para fazer investimentos. Basta querer. Basta começar. E se planejar e se organizar, né? E está aí, ó, começo de ano ainda, está em tempo, uma época bacana, boa, né? É hora de fazer o projeto para o ano. Passou o carnaval, como diz, Brasil começa. Tem hora para investir ou qualquer hora é hora? Qualquer hora é hora, Natanael. Só que a gente tem os horários do mercado, né? Para que você não precise investir, jogar um ativo, um investimento para o próximo dia útil, né? Então a gente orienta a renda fixa de 10 às 15, né? E renda variável de 10 às 18. A gente vai precisar de outro podcast, Lu. É isso que eu pensei A gente vai precisar de agora. outro podcast. Já dá um outro aí, hein? Mas muito interessante. Eu acho que foi muito válido a nossa conversa. Com certeza tem pessoas aí interessadas em procurar por você, porque Estaremos à né, está disposição. passando aí por algum momento que queira investir, ou que está investindo e precisa talvez de uma consultoria. E é isso aí, gente. A gente então fica por aqui. Até o próximo Elite Podcast. Muito obrigada mais uma vez, Márcio, pela sua presença. Eu que agradeço, Lu. Agradeço, Natanael. Muito obrigado. Uma boa noite. E um abraço também para o pessoal da Laut. Lógico. Agora a gente vai cair na Laut. Isso aí, um abraço e até Obrigado, o próximo, boa hein, noite. galera. Tchau, tchau.